Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. Conseguiram fazer todas as atividades? Deu tudo certo? Muito bem, então vamos seguir. Vocês sabem que essa semana é revisão da aula da semana anterior, não é? E quem lembra o que foi que nós vimos, hein, gente, na semana passada? Nós vimos sobre célula, não é? Então, vamos continuar falando sobre as células. E nessa primeira aula, né, nós veremos em nosso livro da página 100 a 104. Então, gente, o que foi que nós podemos entender a respeito de célula? Foi o que nós percebemos a partir das últimas aulas. Bom, nós vimos que o corpo dos seres vivos é formado por células. Elas fazem parte tanto da estrutura, como também elas desempenham funções no nosso corpo. Ela só não apenas forma, mas ela também desempenha funções. Então, é uma característica principal, assim, marcante dos seres vivos, é que é ter o corpo formado por célula. Aí nós vimos que tem seres que são formados por uma única célula, que é chamado de unicelular, e também tem seres que são formados por muitas células, né? Por trilhões de células. E esses seres são chamados de multicelulares ou pluricelulares. Vimos aí que as células são microscópicas, né? Nós não conseguimos enxergar a célula a olho nu, que para podermos enxergar, precisamos de instrumentos adequados, que é o microscópio óptico ou microscópio de luz, né? São instrumentos adequados para a observação da célula. Vimos também, né, uma comparação, olha aí, para a gente ter uma ideia. Essa aqui é uma célula, é o óvulo, é uma célula reprodutora feminina, o espermatozoide é o masculino, é uma célula do sangue, uma célula de pele, vários tamanhos. E a ameba, são tamanhos todos diferentes. Aí eu trouxe outro textinho aqui para a gente dar uma lida nele, que é bem interessante. A hidratação das células. Vamos acompanhar comigo, certo? Não está no livro de vocês, vocês só vão acompanhar aqui no vídeo. Elaine não havia ido para a escola aquele dia. Por conta disso, estava ajudando Sandra, a faxineira, a varrer o quintal. Olha, Sandra, como a planta da mamãe está feinha, disse a menina, tocando as folhas da única planta naquele espaço. É verdade, Elaine. Sua mãe precisa dar mais atenção para ela. Está com folhas murchas e amareladas. Sandra, você sabia que as plantas são formadas por células, assim como nós? Perguntou a menina. Sim, eu sei. Este é um assunto do qual me lembro muito bem. Estou perguntando isso porque acho que tive uma ideia. Eu sei como deixar as folhas da planta bonitas novamente. Já volto. A garota correu para dentro de casa. Pouco depois, Elaine voltou com um pote cheio de creme anti-rugas nas mãos. O que é isso? Quis confirmar Sandra, com espanto e incredulidade na voz. É a pasta anti-rugas da mamãe. Ela gasta uma fortuna nesse creme e diz que ele faz as células do rosto dela ficarem hidratadas. Ela gasta uma fortuna neste creme. Aliás, eu estou repetindo, né? E como nós temos células e as plantas têm células, as folhas vão ficar melhorzinhas depois que passar este produto. Misericórdia, nem pense nisso. As células das plantas não são iguais às células dos seres humanos. Não. Vá guardar este creme e coloque uma boa quantidade de água nelas. É disso que as células precisam, as das plantas e as nossas. Poxa, alguém precisa urgentemente contar isso para a mamãe. E as duas riram. E aí, gostaram da história? Aí vem as perguntinhas aqui. Você acha que Sandra está certa ao dizer que as células das plantas e as dos seres humanos são diferentes? Nós já entendemos, né, gente, que os seres humanos têm o corpo formado por células. Vocês lembram lá da aula anterior que nós vimos o exemplo da célula animal e célula vegetal? Elas têm a sua estrutura muito parecidas, mas
tem alguma coisinha ali que as diferem, né? A estrutura em si, de membrana, citoplasma e núcleo, todas elas têm. Mas tem algumas estruturas a mais, né, que são diferentes. Que diferença você acredita que há entre elas? Segunda pergunta: qual é a importância da água para as células das plantas e para dos animais? Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês uma aula prática, uma atividade aqui de investigação. Então, eu fiz aqui em casa e com uma cebola, né? Cebola que a gente tem na nossa casa. E aí vocês vão poder observar a célula, a estrutura da célula, através de um instrumento, certo? Então, vou mostrar o vídeo para vocês agora. Então, gente, vamos fazer a nossa investigação, nossa atividade de investigação. Nós vamos utilizar a cebola roxa e uma faca. Nós vamos tirar a primeira capa da cebola e vamos tirar também uma película que fica abaixo dessa primeira capa. Então, nós vamos utilizar uma pinça para ajudar a retirar a película, certo? Eu já fiz isso, já tirei, já puxei a película, puxei de duas formas e também já coloquei na lâmina. Eu peguei duas películas da cebola, olha aí. Eu utilizei a cebola roxa porque ela já tá colorida, né, pra gente ver melhor. Uma tá bem roxa e a outra tá algumas partes mais claras e outras mais roxinhas. Então, nós vamos observar no microscópio. Gente, vocês já sabem, né, que nós só podemos observar a célula com o auxílio do microscópio. O meu microscópio não é um microscópio igual aos que tem na escola ou em laboratórios, né? É bem mais simples, mas dá pra ver alguma coisa com ele. Então, nós vamos utilizar esse aqui, esse aparelho aqui, com o computador, e aí eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer, tá certo? Nós vamos focar na lâmina, assim, dessa maneira, e através da luz, né, e das lentes, ele vai dar uma melhorada na imagem pra gente conseguir ver a estrutura da célula. Então, vou preparar aqui e já eu mostro pra vocês, tá certo? Olha aí, gente, a observação daquela película que estava bem colorida, de roxo. Dá para ver perfeitamente, né, o contorno das células. Elas são compridinhas, não é? Então, dá para ver perfeitamente o contorno. Embora não consigamos enxergar o núcleo. Eu vou mexer um pouquinho para vocês verem. Olha aí. Então, coisas que nós só enxergamos com auxílio de um instrumento, não é? A olho nu, nós não percebemos essas estruturas pequenininhas que formam a película da cebola. Lembrando, é um exemplo de célula vegetal. Pois é, a cebola é um vegetal, né? Então, é um exemplo de célula vegetal. Olha aí, todas elas compridinhas. Dá para perceber perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês agora com o outro pedacinho lá da película. Vou trocar, tá certo? Então, esse é o segundo fragmento da película. Gente, agora com menos cor. Observem aqui que vocês vão conseguir enxergar a estrutura da célula, o núcleo, não é? Continua a mesma forma, mas agora a gente percebe o núcleo, com um pouquinho do pigmento da cebola. Olha aí, a gente já percebe essas bolinhas aí. Não é tão claro, porque também meu instrumento, né, não é dos melhores, é um instrumento bem simples, mas vocês vão conseguir ver melhor assim, colorido. Então dá para ver mais nessa região aqui, onde dá para ver essas bolinhas, esses pontinhos, que correspondem ao núcleo da célula. E aí, vocês gostaram? Conseguiram enxergar? Espero que vocês tenham gostado.
E é super baratinho isso aí. Se vocês quiserem ter um desse em casa para observar várias coisas, né? Não é só célula, vocês vão poder comprar facilmente. Gostaram, gente? Gostaram da atividade de investigação? Então, muito bem. Espero que pelo menos tenham ficado curiosos, né? Mas agora nós vamos fazer nossa atividade pelo nosso livro, né, da página 111, as questões de 8 a 10. Olha aí. Questão 8. O texto a seguir foi elaborado com base nos escritos do pesquisador Robert Hooke do século XVII. Vocês lembram lá o que foi que ele fez, né? Foi ele quem descobriu o quê? A célula, não é? Observando a cortiça, né? O pedaço de cortiça. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Pude perceber claramente que toda a cortiça era perfurada e porosa, assemelhando-se a um favo de mel. Esses poros não eram muito profundos e eram semelhantes a pequenas caixas. É um trecho aí do texto dele. Vamos lá. Letra A. Que instrumento Robert Hooke utilizou para fazer suas observações? Então, para ele poder enxergar esses poros, né, na cortiça. O que foi que ele utilizou, gente? Estão lembrados? Foi o microscópio. Isso mesmo. Ele utilizou o microscópio para poder enxergar esses pequenos espaços, né, que eram as células. A letra B. O que eram os poros que ele observou? Não é ele aí, ó. Esses poros não eram muito profundos e semelhantes a pequenas caixas. Esses buraquinhos bem pequenininhos, né, que se observou através do microscópio. Ele estava se referindo a quê? Esses espaços vazios eram as células, mas elas não estavam mais vivas, não é? Que já era seca, a cortiça, né? Então elas não estavam mais ativas, não é? Então eram os espaços das células. A letra C. O aspecto de favo de mel era conferido por uma estrutura resistente que compunha a cortiça. Que estrutura é essa? Vamos lembrar, né, que a cortiça é vegetal, não é? Então, era célula vegetal. Que estrutura é essa que faria essa forma, essa estrutura o aspecto, né, de favo de mel, todo furadinho? Essas limitações entre uma e outra seria o quê? A parede celular, tá? A parede celular da célula vegetal. A questão 9. Todos nós já fomos uma única célula e hoje nosso corpo é formado por cerca de 30 trilhões de células. Explique como isso aconteceu. Então, o que foi que nós aprendemos nas aulas anteriores? Os gametas se juntam, são separados, né? Uma célula masculina, outra feminina, se juntam. Quando acontece a fecundação, o que é que acontece com essa célula, o zigoto? Começa a se dividir. Então, ele vai se dividindo, sempre se dividindo e aumentando a quantidade de células. Daí, né, que acontece que uma pessoa hoje, adulta, tem em torno de 30 trilhões de células. É uma quantidade aproximada, né? Não dá para saber exatamente quantas células vai ter determinada pessoa, mas é em torno disso aí, tá bom? A 10ª questão. A maioria das células de um animal grande, como uma baleia, tem praticamente o mesmo tamanho das células de um animal bem menor, como um rato. Então, não é porque a baleia é gigante que a célula dela vai ser gigante. Ser pequena também, né? Em relação às células, o que explicaria a diferença de tamanho entre os dois animais, né? Essas células vão ter o mesmo tamanho. E por que uma baleia é tão grande e o ratinho tão pequenininho? O que é que vai fazer essa diferença? A quantidade. Isso. Imagina a quantidade que tem uma baleia. Para uma quantidade, se a gente for comparar, né? A quantidade de um rato vai ser a diferença vai ser enorme, né? Mas o que vai fazer essa diferença realmente vai ser a quantidade de células de cada um, certo? Então, vamos parar por aqui essa aula, que é a primeira. A seguir, a gente faz as outras duas semanais, tá certo? Então, fiquem com Deus.